O ano era 2018. Eu me lembro como se fosse ontem. Aí me chamaram pro debate. Eu aceitei o debate. Iniciei a live do debate. Mas não vieram pro debate. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? E vamos lá falar a respeito das notícias, não é mesmo? Só que no dia de hoje, galera, eu não tô pegando nenhuma notícia mais bombástica, porque, né, mais ou menos da metade da semana passada pra cá as notícias deram aquela relaxada, né? Estamos aí aguardando, por exemplo, grandes notícias que ainda vão vir, mas enquanto algumas dessas notícias não chegam, eu também aproveitei pra salvar muitas coisas interessantes aí no decorrer dessas semanas que passaram e deixar pra comentar sobre essas coisas em vídeos mais atemporais, como esse que vocês estão vendo aqui hoje. E o que nós vamos falar hoje, galera, tem a ver com essa treta aí, né, que rolou das audiências do FTC lá na Corte dos Estados Unidos. E vocês devem se lembrar que no terceiro dia dessas audiências foi a vez da Sony, né? E também naquele dia, a Sony havia fornecido documentações importantes solicitadas pelo tribunal americano de maneira restrita ao público, mas na publicação desses documentos, que são disponibilizados para quem quiser consultar ali o processo, para grande mídia e tudo mais, havia algumas censuras ali no documento, né, que foram feitas de maneira um pouco porca e acabou vazando da mesma forma. E o que acontece, galera, nesses documentos que a Sony mostrou, em um desses trechos, ela tava meio que tentando argumentar, né, olha, o Call of Duty é muito importante para o PlayStation, porque veja só esses dados aqui que mostram que um determinado número de jogadores só jogam isso no PlayStation, ou seja, o cara compra o PlayStation 4, compra o PlayStation 5 e só joga o COD, tá ligado? Tipo assim, é bizarro, realmente eu concordo 100% que é bizarro mesmo que existam pessoas que compram videogame só pra fazer isso. Na minha visão, eu coloco esses caras que fazem isso com COD na mesma categoria dos fifeiros. Vocês estão ligados que no canal eu sempre zoei fifeiro, o cara que só joga futebol no videogame, tá ligado? Desliga o videogame, vai jogar uma pelada na rua, vai lá no campo com os amigos. Mas não, o maluco só compra o videogame só pra jogar FIFA. Preguiça. Então é óbvio que ia ter uma zoeira em cima disso. Justamente aí onde a gente entra naquilo que você viu na intro desse vídeo, né? Pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? A primeira coisa é que se você já é das antigas aí na zoeira de consoles, se você segue esse canal aqui também já há um bom tempo, vocês sabem muito bem, comenta aqui, de que evento a gente tá falando. Explica aí pra galera com os detalhes que eu não vou mencionar aqui no vídeo, pra eu ver quantos de vocês realmente são old school aí na zoeira, tá bom? Mas vamos lá, galera, pra abordar o que eu vou abordar aqui, deixa eu só dar um pequeno resumo, tá? Lá em 2018, aconteceu um evento que foi com o PS Now. A Sony havia, a partir de 2018, se eu bem me lembro, disponibilizado a possibilidade de fazer download dos jogos do PS Now, que na época eram, né, centenas e centenas de títulos, onde você tinha ali, né, jogos de PlayStation 2, se eu não me engano, e também jogos do PlayStation 4. E o preço do PS Now também era bastante interessante, inclusive na época eu acho que estava mais barato que o próprio Game Pass, quando você fazia ali pela assinatura anual. E aí, é lógico que eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas enfim, aconteceu que alguém, sei lá, desse lado pegou, né, essa publicação aí que foi feita lá na PlayStation Mil Grau do Facebook e foi repassar para uns caras aí de uma outra Mil Grau que não existe mais hoje em dia. Só que o que acontece? Esses caras, eles tinham um canal no YouTube e os caras faziam live quase todos os dias, né? Pelo que parece, fazia live durante o dia, fazia live de manhã, fazia live de noite e tal. Só que em uma live que os caras estavam fazendo na parte da tarde, ou seja, enquanto eu e outros canais estávamos fora, trabalhando em outras coisas, pegaram justamente essa tirinha. E aí esse membro, que era desse canal aí de Xbox, além de não refutar nada que estava sendo dito ali naquela publicação, fez o seguinte comentário: não aguentam 5 minutos de debate. É isso mesmo que você ouviu. Simplesmente quis dar a entender que ele detonaria qualquer canal de PlayStation naquela época e desafiou não só a mim, como outros canais que também eram de PlayStation naquele momento. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Quando eu cheguei em casa e fiquei sabendo daquilo, eu falei: É mesmo? e aí eu abri a live e os caras simplesmente não apareceram. Não vem porque é cagão. Quando eu paro pra pensar nisso hoje em dia, eu vejo que talvez tivesse sido uma grande perda de tempo, porque quando eu olho o nível da argumentação que é apresentado, a coisa é realmente muito
complicada. É uma merda. Como, por exemplo, esse caso que vocês vão ver aqui agora. Quando saiu, né, esses documentos da Sony lá do FTC, exatamente essa mesma pessoa daquela época fez essa publicação aqui dizendo o seguinte: aí galera, olhem só o console dos exclusivos aí. Em 2021, mais de 1 milhão de jogadores do PlayStation jogaram somente Call of Duty em seu PlayStation e nada mais. 6 milhões de jogadores de PlayStation gastam 70% do seu tempo apenas jogando Call of Duty. É o quê? Porque olha só, é uma conta que você não precisa nem olhar direito os relatórios da Sony para ter uma noção e entender que isso aqui não é lá grande coisa. Eu vou falar uma curiosidade aqui, tá? O cara aqui tá citando coisas como, por exemplo, 1 milhão de jogadores, né, ali do PlayStation, colocando como se fosse uma coisa gigantesca e até dizendo que com base nisso não é bem assim o console dos exclusivos. Mas aí eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui no vídeo. O que pesa mais, 1 milhão ou 20 milhões? Se você diz que 20 milhões pesam mais do que 1 milhão e você concorda com esse post, então, desculpa, ou você é burro ou você realmente não é muito bom da zoeira, não. Porque quando os jogos do PlayStation vendem 20 milhões, o que não é uma coisa muito rara de se acontecer, você vê os caras que inclusive procedem desse mesmo tipo de pessoa, dizendo que não alcançou toda a base do PlayStation e por isso o jogo foi um flop. Mas aí usar 1 milhão só de jogadores que são monojogo serve para você usar de exemplo para toda a base do console. É isso mesmo que eu tô entendendo. E eu sei que nesse momento alguns aí estão tentando triturar os miolos para justificar isso daqui, mas eu desafio qualquer canal, qualquer pessoa a me explicar por que um vale e o outro não vale. Por que com muito menos números um tem mais peso do que o outro que, né, tem muito mais números? Eu não consigo entender essa lógica. Eu acredito que ia gastar bem mais de 5 minutos para conseguir explicar uma pérola dessa daqui. Mas chega disso, vamos a um argumento que de fato é irrefutável. Me corrija se eu estiver errado, mas a base instalada do PlayStation, até o último relatório da Sony, acho que era de uns 108 ou 112 milhões de jogadores, não é verdade? Então se você pega desses 12 milhões de jogadores e considera que 1 milhão deles apenas jogam somente Call of Duty, isso representaria quanto, caras? Eu acho que, assim, é menos de 1% do total da base instalada, né? Considerando que os caras dizem que tem que chegar até 50%, no mínimo, né? 30%, 50% para dizer que a coisa é sucesso quando eles falam de exclusivos, então eu acho que aqui não tem muito como usar essa lógica. Mas não para por aí. Nesse documento da Sony também dizia que pelo menos ali 6 milhões de jogadores do PlayStation gastavam mais de 70% do seu tempo jogando o Call of Duty. Ih, rapaz, então agora vai melhorar o argumento, né? Quanto que representaria então 6 milhões de jogadores? Supondo ainda, vamos até dar uma colher de chá, vamos colocar que eles só jogam também o Call of Duty, tá? Quantos por cento da base do PlayStation só joga Call of Duty? Caramba, no total o negócio mal passa de 6%, então. É isso mesmo que eu tô entendendo? Quer dizer, os exclusivos do PlayStation vendem mais do que só aqueles que só jogam Call of Duty? Mas isso não é possível. Ué, então na verdade o vídeo de hoje meio que desmente essa narrativa usando o argumento dos próprios caras que usam essa narrativa. Mas ó, cuidado, hein? Você não pode discordar desse vídeo. Essa informação veio de um cara que um dia foi um líder dessa comunidade, tão admirado pelos donos mais fanáticos do Xbox. Então toma cuidado, hein? Não pode discordar. Foi o líder que falou, você tem que obedecer. Ou você vai ter a ousadia de dizer que ele está errado. Não pode. Então é isso, galera. Tirem as suas próprias conclusões e não esqueça, eu quero ver o comentário de vocês aqui a respeito disso aí, né? Uma curiosidade muito interessante. E é claro, né? Também tem uma coisa mais importante que você ainda não fez até este momento do vídeo. Você não deu o like. Você acha bonito assistir o vídeo até aqui e não deixar um like no vídeo? Isso não é nada legal. Então já sabe, deixa o like com o dedo limpo. Eu vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.